tudo bem com vocês? Hoje vim falar de um tema muito importante, café da manhã. Kátia, o que eu como? Quais são os grupos alimentares que eu devo colocar no meu prato? O que eu não devo comer? Qual a quantidade? Por que o café da manhã é importante? Então hoje estou aqui para tirar todas essas dúvidas, passar exemplos para vocês, mostrar alimentos que é importante ter no café da manhã, tá? Então vou falar um pouquinho a importância do café da manhã. Por que é importante nós realizarmos essa refeição? Essa refeição é considerada a primeira e principal refeição do nosso dia, porque nós temos um período de descanso, acordamos e o nosso corpo, o nosso organismo, ele tá muita fome, ávido por nutrientes, porque no restante do dia nós vamos estar desempenhando outras funções, tá? E nós precisamos de energia e nutrientes, tá? Então por isso que é muito importante fazer o café da manhã. Ai, Kátia, mas e se eu não fizer o café da manhã? O que acontece? O indivíduo que não faz o café da manhã, consequentemente, o organismo dele vai precisar tirar energia de algum lugar. E da onde que vai ser retirado esse tipo de energia? Vai ser retirado da nossa massa muscular. E o que acontece quando nós degradamos essa massa muscular para a transformação em energia? Nós perdemos essa massa muscular, tá? E o que acontece? Acumula-se mais gordura no corpo. Então é muito saudável, é importante que nós tenhamos massa muscular no corpo que faz, ao mesmo tempo que faz a estrutura, beneficia a saúde também, tá? Então, quanto mais gordura corporal, menos nós temos aí a questão da questão saudável, tá bom? Então, é muito importante essa questão. Então, degradar massa muscular não é interessante. E, Kátia, por que você tá falando da massa muscular? Porque a primeira coisa que o nosso organismo vai fazer quando faltar energia, faltar nutriente no nosso organismo, é a degradação de massa muscular. Então, alerta, o café da manhã é sim uma refeição que deve ser feita, realizada de uma maneira mais saudável possível, com muitos nutrientes, para que o organismo tenha aí tudo aquilo que ele precisa para desempenhar as funções que nós temos no nosso dia a dia, tá bom? Aí eu vou passar algumas informações para vocês, falar sobre os grupos alimentares. Quais grupos alimentares que eu devo colocar no meu café da manhã? Então, vamos lá. O que é importante para o nosso organismo? Primeiramente, energia. Da onde que eu tiro essa energia, Kátia? Quais são os alimentos que fornecem energia para o nosso organismo? São os carboidratos. Kátia, mas o que são carboidratos? Eu não sei. Carboidratos são pães, são massas, tubérculos, cereais. Tá, Kátia? Então, quais são esses exemplos de carboidrato? Então, assim, são os pães, as bolachas, bolo, torrada, tá certo? Propriamente a tapioca, tá certo? A batata doce. Nossa, Kátia, mas pode comer batata doce no café da manhã? Pode, claro que pode. Tem pessoas que inclusive comem comida, arroz, uma carne, alguma coisa assim. Então pode. Independentemente do grupo alimentar, a questão dos alimentos, vocês podem fazer a substituição, tá? Então não precisa necessariamente comer todos os dias o mesmo alimento, tá bom? Então o que é importante também dentro dos grupos do carboidrato? Devemos lembrar que os carboidratos complexos, que são os alimentos integrais, ou se não, os tubérculos, né? São os alimentos que vêm debaixo da terra. Então, quais são esses alimentos? Mandioca, a batata doce, a mandioquinha. Esses alimentos são muito importantes porque eles conseguem fornecer energia aos poucos ao nosso organismo. Então, se nós comemos um alimento refinado, um alimento assim de fácil digestão, nós passaremos aí 30 minutos e estaremos com fome de novo. Então, sempre é importante dar um carboidrato para o nosso organismo, a fonte de energia com a melhor qualidade. E os alimentos integrais aí que se dá a devida importância no prato, tá certo? Então, eu fiz um exemplo para vocês verem. Olha que interessante. Eu coloquei aqui, ó, nesse prato, ó, um exemplo de café da manhã. Então aqui tem 2 fatias de pão integral, tá? Outra coisa muito importante, na hora que vocês forem comprar o pão,
sempre olhem o rótulo do pão. Nem todo pão que está escrito integral é realmente integral. Para o pão ser integral, o primeiro ingrediente precisa ser farinha de trigo integral. Precisa estar marcadinho lá nos ingredientes, tá? Para ele ser considerado realmente integral. Então aqui, ó, o que eu tenho a opção do carboidrato aqui, ó? São os duas fatias de pão integral. Ai, Kátia, mas eu não quero comer pão. O que eu posso comer? Ó, tem a batata doce. Dá pra colocar batata doce também. Kátia, não quero comer a batata doce. Tá certo. Então vamos lá, ó. Nós temos a opção tapioca. Olha que interessante. Então são N opções. Aí, ai, mas Kátia, eu sempre sou acostumada a comer bolachas. Nós temos diversos tipos de bolacha. Por exemplo, essa bolachinha aqui, que é a bolacha de maisena. Nós temos a bolacha, né, creme cracker ou água e sal. Essas bolachas pode? Nada na reeducação alimentar é proibido, mas nós devemos lembrar que a qualidade dos alimentos são muito importantes. Essas bolachinhas que eu mostrei para vocês, vai passar meia hora, vocês não vão estar satisfeitos, vocês vão estar totalmente com fome novamente, porque esse tipo de alimentos, eles são os alimentos que são calorias vazias, então eles dão a energia que precisamos, mas eles não têm nutrientes, então eles não saciam nossa fome, então por isso a importância de colocar os alimentos integrais no nosso café da manhã, tá certo? Outra opção que outro grupo alimentar que nós devemos colocar no café da manhã são as proteínas ou leite e derivados. Aí, Kátia, então o que eu posso comer aí no café da manhã? Ó, junto com o pão, dá para vocês colocarem ovos, fazer ovos mexidos. Dá, de repente, ai, Kátia, sobrou um filé de frango do jantar. Dá para colocar no meio do pão também, não tem problema nenhum. Faz aquele franguinho com pão que vai ficar excelente, um ótimo equilíbrio de café da manhã e excelente na questão de paladar, de sabor e de sustância também, né, gente? Precisamos de sustância aí para garantir as funções do nosso dia a dia. Aí, ó, na tapioca, Kátia, o que eu posso colocar de recheio da tapioca? A tapioca, se você comer ela sozinha, digamos assim, você fez ela e passou lá, de repente, uma manteiga, um requeijão, uma geleia, ela se torna também rápida a absorção dela. Então, passou 30 minutos, você vai estar com fome novamente. Para que nós conseguimos equilibrar essa questão de saciedade, é sempre importante, então, associar a tapioca com uma proteína, tá bom? E ainda essa proteína, vocês podem aí fazer N tipo de recheios. Dá para colocar, por exemplo, o queijo branco, tá certo? Dá para colocar um frango desfiado, dá para colocar um atum, tá certo? De repente, raramente, tá bom? Mas para vocês terem noção de uma ideia aí de outro tipo de recheio, comer um peito de peru, mas é raro, tá, gente? O peito de peru entra aí na questão de embutidos, tem muito sódio e não é tão saudável assim, tá certo? Então dá para vocês fazerem também N tipo de recheios em relação à opção da tapioca, tá certo? Ai, Kátia, o pão integral eu posso de repente passar uma geleia no pão integral? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? Então dá para vocês fazer a variação. Aí quando eu for comer batata doce, põe o ovo mexido de acompanhamento com ela, põe o filé de frango, põe uma carne moída, então dá para vocês variarem muito, tá bom? Ó, nós temos ricota, nós temos cottage, tá? Então nós temos muitas opções para colocar de café da manhã. Aí, Kátia, tá bom, você falou sobre os grupos alimentares, quais as outras sugestões? Nós temos também, dá para vocês incluírem uma fruta, tá? Então é interessante colocar uma fruta ou o suco, tá? Suco natural, tá, gente? Nada de industrializado. Industrializado só tem corante, não tem benefício nenhum. Então é o suco da própria frutinha mesmo, tá bom? Seja ele de laranja, maracujá, seja o suco que for. Kátia, é interessante tomar um suco detox também? Olha que interessante para o café da manhã. O suco detox também é muito bom, só que a estratégia do suco detox para ser bem eficaz ao nosso organismo em questão de nutrientes é sempre tomar ele antes da refeição sólida. O que é a refeição sólida? Quando a gente mastiga o alimento. Então dá para vocês tomarem de repente um suco detox, fazer aí um 15 minutos, uma meia hora de pausa e depois comer aí o pãozinho com ovo, tá certo? Que vai, ó, funcionar super bem, muitos nutrientes e tudo aquilo que nós precisamos aí no nosso café da manhã, tá bom? Outra questão também, Kátia, eu posso tomar café
Kátia, posso tomar café com leite? Pode sim. Tem muitas pessoas que o hábito comumente é tomar o café ou se não o café com leite. Pode sim, tá? É interessante também esses alimentos que às vezes as pessoas adoçam demais, tá? Então toma cuidado com a questão de usar o açúcar demais, tá bom? No café da manhã. Tenta aí colocar pouca quantidade desse açúcar. Nos achocolatados também, que muita gente gosta muito no café da manhã, tomar um leite com achocolatado. O achocolatado tem muita quantidade de açúcar, tá? Faz a substituição aí, compra um cacau em pó e coloca um açúcar mascavo, tá certo? Então, sempre dando aí estratégias para melhorar essa refeição de vocês, tá certo? Aí, outras coisas muito importantes, o que acontece? Se nós, então, ficarmos sem esse café da manhã, essa refeição principal do nosso dia, nós vamos ter muitos mais malefícios do que benefícios. Então, o café da manhã é importante sim, tá certo? É a primeira refeição, é o primeiro momento que o nosso corpo vai receber esses tipos de nutrientes, tá? Então, o que acontece? Sempre procurem fazer, não pulem o café da manhã. Até porque se você pular o café da manhã, consequentemente, ao passar das horas, você vai estar fazendo diversas atividades. Tem gente que já vai para o trabalho, tem gente que às vezes vai treinar, tem gente que às vezes passa algum estresse e tudo isso consome muita energia e nutrientes do nosso corpo. Se você não fez uma preparação, não deu nutriente, não deu energia para o seu corpo, você consequentemente vai degradar sua massa muscular, que não é interessante para a saúde e consequentemente vai ter malefícios. Então faça sim o café da manhã, é uma das refeições principais, a primeira do dia e é muito importante, tá certo? Então tem N opções para vocês fazerem, tá? Dá para comer também, Kátia, e quais cereais que eu coloco no café da manhã? Dá para incluir aveia, dá para incluir a granola, tá? Então dá para associar com iogurte, com a fruta, porque assim, tem diversos tipos de paladares também, né? O meu paladar, eu vou ser bem sincera, eu não gosto de nada doce no café da manhã. Eu não sou uma formiga, tá, gente? Eu gosto muito mais dos alimentos salgados, então isso mais me chama atenção, tá certo? Aos formigueiros de plantão, dá para de repente colocar um bolo, tá? Faz um bolo integral ou compre um bolo integral, tá certo? Pegue aí dá para colocar um cookie integral, tá bom? Mas sempre façam a opção do integral, que vai gerar energia no seu organismo e vai te fornecer nutrientes também, tá bom? Então tem N opções para vocês, sempre lembrem aí de equilibrar, tá? A questão de, Kátia, mas e as quantidades? Então sempre, no rótulo dos alimentos, por exemplo, se você comprar um pão, você vai ver lá atrás no rótulo do alimento, ele vai estar referência diária lá. Ele vai colocar uma fatia e meia, 2 fatias e vai dar caloria para você. Então sempre se baseie em, assim, nós precisamos na reeducação alimentar comer mais vezes em menores quantidades, tá? Então não adianta de repente a pessoa fazer um café da manhã gigante e depois ao longo do dia não fizer as refeições adequadamente, também não é interessante. Então não é interessante ficar sem café da manhã, não é interessante fazer grande quantidade no café da manhã, tá certo? Tem que ser um equilíbrio aí de nutrientes para que consiga trazer aí a questão de saciedade, desempenho melhores de funções. Inclusive tem artigos científicos que comprovam que eles fizeram assim um estudo onde crianças iam em jejum para a escola e crianças iam alimentadas e fizeram a questão de raciocínio, né? Qual criança que teria o raciocínio mais rápido, que teria menos sonolência, e as crianças que iam alimentadas para as escolas, elas tinham um melhor desenvolvimento. Então, tudo questão de nutriente, questão de dar energia, questão de nutrir o corpo. Então, assim, se é comprovado cientificamente, é muito importante. Então, faça, assim, o seu café da manhã. Kátia, mas eu costumo acordar tarde. Não tem problema, gente. Coloca o despertador lá. Não é interessante também dormir muito tempo, tá bom? Deixa pro bicho preguiça lá dormir. Nós precisamos de 6 a 8 horas aí de descanso, tá certo? Para ser saudável, para ser interessante pro nosso corpo, para produzir aquilo que nós precisamos. E ao acordar, não esqueçam de fazer o café da manhã. Nosso corpo precisa dos nutrientes do café da manhã. Então, os grupos alimentares, relembrando vocês,
carboidrato, que é energia, as proteínas ou leite e derivados, que são a manutenção do nosso organismo, e nós conseguimos colocar aí a questão de fruta também, que é vitaminas e minerais, tá certo? Então vocês vão ter muita energia, vai ter aí vitalidade para desempenhar as funções do dia a dia de vocês. Com certeza vocês terão mais disposição, melhor rendimento, questão de humor também, tá? Então tem muita gente que acorda correndo, ai tal, não come nada. A hora que você vai dar um bom dia pra pessoa, ela quer te matar, entendeu? Oferece uma banana pro seu amigo que você sabe que ele não comeu o café da manhã, tá certo? Dá uma bananinha pra ele e fala, ó, amigo, da próxima vez toma um café da manhã, coloca o despertador um pouquinho mais cedo pra você fazer essa refeição, porque é muito importante na sua vida, independentemente do seu objetivo. Principalmente quando o objetivo é emagrecimento. Nós precisamos sim das energias, precisamos sim dos nutrientes. Então não esqueçam, se você queimar, degradar a sua massa muscular, você vai ficar com mais gordura corporal, coisa que ninguém quer, gordurinhas, certo? Aquelas gordurinhas, aqueles culotinhos, sabe, que cai pra fora, que o povo até brinca, fala assim, nossa gente, parece que eu tô com uma boinha aqui, quando eu vou na piscina não preciso nem de boia. É exatamente essas gordurinhas aí que são indesejáveis. E você vai fazer isso se você ficar pulando as refeições, principalmente o café da manhã. Então se organizem, vocês viram que dá para fazer N opções. Façam sempre as opções dos alimentos integrais, mudem a questão de diversidade de alimentos, porque quanto mais você varia, mais nutrientes você coloca dentro do seu organismo, tá certo? Então agora ó, vocês estão esclarecidos os grupos alimentares que vocês devem colocar no café da manhã, devem evitar quantidades, por exemplo, de alimentos muito gordurosos, alimentos industrializados no café da manhã, porque olha, imagina, o nosso corpo passou um tempo que ele descansou e ele ficou sem nutriente nenhum, não está recebendo nada. Nós estamos lá tendo que preparar o nosso organismo para o próximo dia, organizar a questão de manutenção do nosso corpo. Então, quando ele acordar, ele vai estar muito necessitado de nutrientes. E se você der uma bomba calórica, ai, Kátia, mas e aquele pastelzinho de feira com caldo de cana? Tenta comer ele mais tarde, não come no café da manhã. No café da manhã precisa de nutriente, tá bom? Porque se você fizer uma grande quantidade também, questão de caloria, o seu corpo ele tá começando a acordar, começando a desempenhar as funções. Aí ele vai falar assim, nossa gente, mas que mundaréu de comida, eu não preciso de tudo isso nesse momento. Aí o que ele vai fazer? Vai pra bainha aqui da barriga, vai pra bainha da perna, vai pra bainha aquele braço que chacoalha, gente. A gente não quer isso. A gente quer ficar bem nutrido, quer emagrecer com saúde, alcançar os objetivos. Então, para isso, segue aí as orientações, as dicas. Faça um café da manhã ideal, completo, nutritivo, para que vocês consigam desempenhar as funções. Ai, Kátia, mas eu não consigo comer nada no café da manhã. Não consigo mastigar, não consigo engolir. Ai, passo mal. Não consigo. Gente, começa a estimular, tá? É interessante que, assim, tudo na nossa vida são hábitos, são escolhas. Então, nós precisamos escolher mais saudável possível. Então, o que eu posso fazer, Kátia, quando eu tenho, assim, eu não consigo comer o alimento em si? Comece a fazer, de repente, uma vitamina. Olha que interessante. Pega uma fruta lá que você mais gosta. Ai, Kátia, eu amo banana. Então, pega lá um copo de leite, pega uma banana, põe 2 colheres de sopa de aveia, bate no liquidificador e toma essa vitamina. Olha, é um café da manhã nutritivo também. E tem os grupos alimentares? Tem sim. Ó, tem o leite e derivados, que entra na questão do leite. Tem a frutinha e tem a questão do carboidrato, que é a fonte de energia. Então, tá vendo como é interessante que nós podemos brincar com os grupos alimentares e chegar no café da manhã ideal para todos? Então, dá para vocês fazer a substituição e dá para brincar com os grupos alimentares, substituir os alimentos e sempre adequar aí na questão de rotina de vocês, tá certo? Então, fica aí mais uma dica. Se vocês tiverem dúvidas, deixe aqui embaixo. Coloque a dúvida de vocês que eu vou estar respondendo todas elas aí para que vocês tenham cada vez mais prazer de tomar esse café da manhã, sair
com ótimo humor. Ai, hoje eu comi um ovo mexido com pão integral, tomei um suco de laranja, tô com super energia, bem humorada, revigorada. Olha, vou conseguir treinar melhor na academia, vou conseguir pensar e raciocinar mais no meu trabalho, vou estar disposta. Então, o café da manhã é muito importante. Não esqueçam, anotem aí agora, porque agora não tem mais desculpa para pular café da manhã, para não fazer ou para comer alimentos que não são interessantes, tá? Então deixa aí esse pastelzinho, esse caldo de cana, esse lanche, essas coisaradas toda aí. Ai, Kátia, mas eu posso comer um pão de queijo? Pode, não tem problema nenhum. Kátia, eu posso passar uma manteiga? Pode, mas sempre lembrar, menos na nutrição é mais, tá? Então nada de exagero. Quer passar manteiga? Pega lá uma pontinha de faca, passa a manteiga e lembrem, tá? Usem manteiga e não margarina, tá? A margarina é um creme vegetal criado industrialmente, então o que acontece? Tem um monte de componente que não é interessante para nossa saúde. A manteiga não, a manteiga em si, com certeza ela tem melhor propriedades aí para questão de saúde, tá bom? Então utilize a manteiga, tá? Evitem utilizar muitas coisas industriais, que é aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais potinho vocês abrem, mais saquinho vocês abrem, menor é a questão de saúde. Quanto mais fruta vocês descascam, tá? As que precisam descascar, as que não precisam, coma a casca, que é muito importante a questão de fibras, tá bom? Não joga elas fora, não. A casca é muito importante também, tá? Então, quanto mais alimentos nutritivos, saudáveis, e alimentos, comida de verdade que nós chamamos, mais vocês vão estar fortes, saudáveis, alcançando o objetivo, perdendo peso, tá certo? Então essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado muito. Em breve, com certeza, vou estar passando as demais refeições, porque todas elas têm a sua devida importância. Então fique ligado, acompanhe meus canais, curtam, compartilhem e deixem aí sugestões, dúvidas, que eu estarei com muito prazer respondendo a todos vocês. Um grande beijo!